Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você algo maravilhoso, uma notícia muito linda. A iluminação é para todos, ou seja, é para você também. Descobrir que a iluminação é para todos me ajudou muito, 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 muito a aumentar o grau de luz na minha consciência, aumentar o grau de despertar. As palavras, elas podem nos limitar muito, porque por causa da interpretação que a nossa mente coloca nas palavras, isso pode nos distanciar ou nos aproximar da verdade para a qual a palavra aponta. Então, a palavra iluminação, assim como a palavra Deus, essa palavra, ela carrega um sentido, um significado muito mais profundo do que o que a nossa capacidade humana tem de interpretar. Por exemplo, muita gente pensa, e eu também pensava, que a iluminação ela era somente para... Não, isso aí está muito longe de mim. Eu sou pobre pecador, eu tenho muitos erros ainda, sou uma pessoa muito errada ainda, tenho muitos defeitos e falhas, estou muito longe. E a pessoa se vê tão não merecedor da iluminação, tão distante de Deus, tão distante de uma consciência iluminada, que ela não tem nem motivação para procurar, para buscar sobre isso, nem sequer clicar num vídeo que fale de iluminação, porque é algo que parece tão distante da realidade dela, porque ela colocou um conceito muito pesado na palavra iluminação. Por exemplo, a iluminação, vamos tentar ressignificar o que essa palavra traz, para a verdade para a qual ela aponta, ressignificar essa palavra para que a gente possa se aproximar mais da verdade para a qual ela aponta. Então, para você, pense aí comigo, o que vem à sua mente quando você pensa na palavra iluminação? Iluminação espiritual, o que vem na sua mente? Deixa que as imagens venham. Você vai perceber. O que acontecer com a minha mente pode ser que com a sua também. Vinha assim, Buda, Jesus, um mestre iluminado, extremamente crístico e maravilhoso, enfim, algo muito acima de mim, muito superior a mim. Vinha também a palavra perfeição, como se quem se ilumina fica perfeito, chegou ao ápice da perfeição da forma. Outra coisa que vinha de ideia também quando eu pensava na palavra iluminação, fim, the end, o final, ponto final, pim, acabou. Cheguei no final, fim. É o fim da vida, o fim dos ciclos de reencarnação, o fim da história. Iluminação, fim da história. Isso era também um conceito. E todos esses conceitos que eu estou falando para vocês atrapalham o nosso processo de iluminação espiritual. Por quê? Primeiro, a gente está buscando uma perfeição que não existe. A própria palavra perfeição impede qualquer progresso posterior, qualquer espaço para evolução, crescimento, expansão. Por quê? Está perfeito, então acabou, ponto final. A palavra ponto final também, ou o conceito, a interpretação de iluminação como o fim de tudo, também causa um medo na mente de que, poxa, vai acabar tudo. Ninguém gosta de ponto final, ninguém gosta do fim da história. As pessoas gostam de que as coisas continuem. Elas têm um grande problema em aceitar o fim dos ciclos. E quando você pensa que iluminação vai botar um ponto final na sua existência, aí a mente vai lutar contra aquilo. E outra coisa também, se você imagina Buda, Jesus, mestres muito ascensionados, que parecem estar muito distantes de você, como somente eles conseguindo, você cria uma ideia errada de que você precisa ser um Buda, um Jesus,
um Eckhart Tolle, ou sei lá quem mais, um Ramana Maharshi, para que você consiga a iluminação. E na verdade não é isso. Então coloca você num gap, num espaço muito grande entre quem você pensa ser hoje e quem Jesus era. É como se fosse até uma arrogância pensar que eu vou chegar nesse nível. Então isso tudo é a mente, formas que a nossa mente tem de interpretar a palavra iluminação, e isso pode estar bloqueando o seu progresso na sua jornada de expansão de consciência, de iluminação espiritual, de ascensão, de melhora, de desenvolvimento. Então, quando você corrige isso, iluminação não quer dizer que eu vou ser idêntico a Jesus, idêntico a Buda, que eu preciso estar nesse nível. Iluminação não quer dizer que eu vou ter que ser perfeito, vou chegar ao nível da perfeição. Não, porque muita gente no tempo de Jesus não viu perfeição nele. Muita gente não viu perfeição em Jesus, muita gente não viu perfeição em Buda e até hoje não vem. Então, esquece essa ideia de que tem que ser perfeito. O que é ser perfeito? Não dá espaço para crescer mais. Então, não é isso iluminação. E botar um ponto final, vai acabar a história, fim da história, game over para mim, cheguei no ponto final e para mim acabou. E para onde que eu vou depois disso? Já pensou? Para onde que eu vou depois disso? Tá, chegou na iluminação, o que aconteceu depois? A consciência continua crescendo, continua experienciando, só que agora em níveis mais elevados. E outra coisa que é muito importante, eu não preciso saber o que acontece depois que uma pessoa se ilumina. Eu posso estar em paz com não saber. Eu posso estar em paz com não saber. Eu não sei. Se eu disser que eu sei, vai ser de um conhecimento prévio da experiência alheia, não na minha. Da verdade do outro, do que o outro viveu, experienciou. Nada sei. Estou vazia de mim, de todo conhecimento, estou nu, como Adão e Eva no paraíso. Nada sei, conheço nada, sei nada. Nada sei. Esse é o que mais está perto da iluminação. É chamado de divina ignorância. Como é o nome disso que você está vendo ali? Não sei? Não sei o nome. Como você não sabe? Isso é uma árvore. E a pessoa tem convicção que o nome daquela criatura, daquele ser, é árvore. E aquilo ali, ó, voando no céu? Não sei também. Mas é muito belo. É pássaro. Como você não sabe que o nome é pássaro? O iluminado é a divina ignorância. Eu nada sei. Eu olho para tudo como se fosse a primeira vez, porque apagou o apego aos conceitos e os rótulos. Apagou. Você não vai ver um iluminado, verdadeiramente iluminado, brigando para defender o seu ponto e tentando enfiar a goela abaixo do outro o que ele acredita ser o certo. Porque ele entende que tudo é subjetivo à visão da experiência da consciência que observa. E isso não deixa de ser diferente quando se trata de o que acontece depois da iluminação, o que acontece depois do desencarne. Continua sendo a observação da consciência, a interpretação que ela vai dar, o que ela deixa de dar, a experiência de cada um. Então, tirar crenças sobre iluminação é muito importante. É dizer, eu não sei o que acontece. E aí, o iluminado não quer brigar com ninguém, porque você quer ter paz não é só depois da morte, você quer agora paz. A maioria das crenças prometem a paz depois, não aqui e agora. E aí foge do nosso ponto de poder, que é o agora. Eu tenho que ter luz aqui, eu tenho que ter paz aqui, e tenho que estar no paraíso aqui e agora, dentro de mim, e não esperar para chegar. Que isso é futuro. E o que é uma mente iluminada? É a mente que está no aqui, no agora, no momento presente, o poder do agora. O único momento que existe.
tirar crenças sobre o que é iluminação é muito importante, porque a gente se coloca ali, ó. O que é iluminação? Não sei. Mas o que eu quero? Por que eu sinto de buscar isso? Ai, porque eu quero viver em plenitude, em paz interior todos os dias da minha vida. Eu não quero só ter momentos de satori, não quero só ter momentos de iluminação, eu quero viver iluminada todos os dias da minha vida. Mesmo que a vida se torne desafiadora, que eu permaneça no meu ser, com a minha casa na rocha, que é o meu ser divino, a minha verdadeira identidade. Pode vir tempestade, pode vir furacão, pode vir tornado. Eu permaneço inabalável no eixo, no centro do ser que sou, que não é atingido por coisa alguma, mas que observa todas as coisas passarem. E o iluminado é aquele que está ali, aterrado no centro do seu ser, e não no eixo. Sobe, aí sobe e está feliz, aí desce, fica triste. Sobe feliz, desce triste. Sobe feliz, desce triste. Eu lembro que teve uma vez que eu chorando, eu falando, pedindo por iluminação, eu disse, eu não quero mais ficar na roda. Eu tô cansada de não quero mais isso. Eu já tô tonta, eu quero ficar no centro e não sair nunca mais dele. Então, a minha centelha foi me trazendo algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui sobre iluminação, porque tudo isso que eu estou falando eram coisas que eu ficava perdendo tempo tentando saber quem está certo do que acontece depois da morte, quem está certo sobre se são 7 dimensões, 12, 13, 14, 15. Aí eu começava a doer a cabeça com tanta coisa que tinha. E existe ou não existe essas realidades paralelas? Como é que é isso? Eu ficava tentando entender muitos conteúdos ao mesmo tempo e ficava terrível. Então, minha centelha foi falando, mas se você está confusa, faça silêncio. E é no silêncio que a gente encontra a luz. Não é se entulhando de mais conteúdo. Todas as palavras apontam para uma verdade que está por trás delas. Mas se a gente fica só devorando palavras, conceitos, mais livros e mais, chega um momento que a gente enlouquece. E aí tem que reseta. Volta para as configurações de fábrica. Então isso foi uma das coisas que a minha centelha me falou. Sente em silêncio, faça silêncio e diga que nada sabe. Eu não sei. Eu tenho aqui, na minha mente, é uma biblioteca, digo para vocês. Tem muito conteúdo. De tantos livros que eu li, de tantas coisas que eu estudei, de tantos mestres que eu ouvi. Mas quando eu sento para meditar, eu apago tudo. Eu apago tudo, não fico comparando nada com nada, não fico julgando experiência. Eu simplesmente fico nua de conhecimento. Eu não sou meu corpo, eu não sou nem a Maia Andrade. Eu sou só uma consciência pontual. Uma consciência que observa no centro do eixo do ser. E isso me basta. Isso Neville Goddard chamava de consciência incondicionada, ou seja, que está fora dos condicionamentos. Qualquer rótulo é um condicionamento. Qualquer identificação é um condicionamento. Então, se acabasse sua memória, eu não sei o que é ser humano, eu não sei o que é cabelo, eu não sei o que é roupa, eu não sei o que é... Apagasse toda a memória sobre de tudo que você acha que sabe e a única coisa que ia restar, a sua percepção de que você existe. Então é essa consciência pontual, concepção de que eu existo. Então isso foi uma das coisas que me levou muito mais perto da iluminação. Foi sentar e me esvaziar de tudo. E não ficar meditando, será que eu estou meditando do jeito certo? Será que está certo de acordo com a tradição tal que ensina meditação? Será que tá... Não, esquece tudo, apaga o mundo, apaga conhecimento, desaparece tudo. Eu sou só uma consciência que observa
e não me identifico com nada. Isso foi uma coisa que deu um salto no meu processo. E outra coisa também, um dia eu estava praticando a contemplação ou a apreciação, que é o estado de presença, de olhos abertos, que é um tipo de meditação. Olhando para fora da janela, olhando para fora da janela. E aí o que aconteceu? Eu tive uma visão de olhos abertos. Eu vi, me veio uma memória de muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás. Eu estava, eu acho que há 1 ano e meio só casada com meu marido, Elson. E eu era aquela pessoa que brigava, eu era barraqueira, sabe? Eu brigava em grupo de WhatsApp, eu brigava em comentários do Facebook, meu Deus do céu. Eu brigava, eu era daquela pessoa barraqueira. Eu brigava na escola, eu brigava na porta da casa dos vizinhos. E não foi diferente quando eu casei. Então, eu me lembrei de uma cena naquele momento onde o Elcio chegou do trabalho e ele começou a falar das dificuldades financeiras, tipo, dizendo para eu conter os gastos, porque estava difícil, que a gente não tinha muito dinheiro. E aquilo me veio uma raiva naquele momento. E eu gritei assim para ele: olha aqui, eu não sou pobre. Eu falei para ele: eu não sou pobre, não. E eu não aceito ser pobre. Aí eu peguei os pratos que eu estava lavando. Tinha prato que eu estava lavando, enxugando, guardando. E eu peguei os pratos, joguei assim na direção dele, assim. Foi quebrando tudo perto dos pés dele. E eu quebrando aqueles pratos ali. E me veio essa cena, essa memória. E essa Mai, aí a minha centelha falava assim: você se lembra dessa Mai Andrade, que quebrava prato e tudo mais? Eu lembro, nossa, como eu tô longe dela, como ela tá distante de mim. E aí aparecia a Mai do momento presente, como se houvesse cada uma no topo de era como se fosse um abismo entre nós. O chão reto aqui, e no meio um abismo muito grande entre nós duas. Então essa é aquela Mai de 10 anos atrás e essa é a Mai de hoje. Olha o grau de luz entre uma e outra. Quem tem mais luz? Quem tem mais consciência? Quem está mais desperta? Aí nossa, anos-luz a Mai de hoje. Aquela lá estava muito na escuridão, do desespero, do medo. E aí a centelha falou: se aquela Mai do passado olhasse para a Mai de hoje, iria vê-la como uma pessoa iluminada. Porque sim, o grau de luz na Mai de hoje é muito maior do que o grau de luz na Mai de 10 anos atrás. Aí naquele momento, eureka, veio uma compreensão. Aí a centelha me falou assim: ó, você fica se comparando a Mai de hoje com a Byron Katie, com o Eckhart Tolle, com o Brahmana, com os mestres iluminados, e você sente esse abismo. E neles tem mais luz. Mas você esquece do progresso que você já fez até aqui. A Mai de hoje em relação à Mai de 10 anos atrás, que quebrava prato no marido, ela é iluminada sim. Ela tem muito mais luz sim. E a iluminação é sobre aumentar o grau de luz. Então, não precisa você ficar esperando que, ai meu Deus, um dia vai acontecer que eu vou acordar iluminada. Não é assim para a maioria das pessoas. Porque aconteceu assim com Eckhart Tolle. Ele foi da noite para o dia, amanheceu iluminado. A Byron Katie, da noite para o dia, amanheceu iluminada. Mas essa não é a regra. A maioria das pessoas precisa aumentar o grau de luz gradativamente. Aí eu entendi. Aí me veio alguns mestres que eu admiro também, que com eles foi assim, gradativo. Após uma busca da parte deles. O próprio Mujibaba,
Vou até pedir para ele colocar as fotos deles aqui. O Mujibaba, ele tem um ashram em Portugal. Ele teve um satori, um momento de iluminação, um vislumbre de iluminação. E ele ficou desesperado para voltar para aquele vislumbre. Aquele vislumbre durou uma semana. E depois ele voltou para o estado deprimido e, enfim, saiu daquele estado de iluminação. E ficou o resto, por 4 anos, o resto da vida dele, até encontrar novamente o que tinha acontecido com ele. E depois de 4, 5 anos buscando, ele conseguiu alcançar um estado de iluminação mais permanente. Hoje ele é um mestre, né? Outro também foi o Ram Dass. O Ram Dass, ele já é falecido, faleceu tem pouco tempo, não tem muitos anos que ele faleceu. Ele começou estudando numa faculdade, ele era professor em Harvard, e ele começou a fazer umas pesquisas no campo dos alucinógenos. E aí ele conheceu a psilocibina, que é o cogumelo mágico, e aí ele foi fazer várias experiências com enteógenos, alucinógenos, inclusive, e por causa disso ele foi expulso de Harvard. Não quiseram mais ele lá por conta dos experimentos que ele fazia. Só que o contato que ele teve com o outro lado, né, o lado espiritual, por causa dos alucinógenos, dos enteógenos que abriram essa porta para ele, fez com que ele tivesse vontade de ficar iluminado para sempre, que ele percebeu que quando você usa uma substância, você não fica, né? A experiência não fica, você não fica iluminado. É um momento muito rápido, depois passa. E aí ele começou a pesquisar. Aí ele foi para a Índia, ele encontrou um mestre lá. E depois de muitos anos de busca, ele finalmente se tornou o Ram Dass, um mestre iluminado, maravilhoso, super respeitado. Mas foi uma busca intensa, inclusive envolvendo o uso de enteógenos. Depois, outro mestre também que me inspira bastante foi o Michael Singer, que inclusive foi muito amigo do Ram Dass. O Ram Dass fez vários eventos no ashram do Michael Singer. O Michael Singer, ele era ateu, ele estava na pós-graduação dele, ou era, eu acho que mestrado, e ele teve, em um momento de meditação, ele teve um vislumbre da iluminação. E aí ele ficou percebendo que a mente dele falava. E ele, nossa, tem uma voz que fica falando, a minha mente não cala a boca dela um minuto. E ele começou a perceber que ele sentia muita paz e plenitude quando a mente dele desaparecia e parava de tagarelar. E ele começou a buscar por isso. E através de prática de meditação e atenção plena, ele foi conseguindo alcançar a iluminação. Outro mestre também, que foi muito parecido, foi o Rupert Spira. Ele era muito fã de Ram Dass também, e ele começou a procurar tudo no Advaita Vedanta, na filosofia não dual, a iluminação. Viajou para a Índia, enfim, gente, ele procurou bastante. E aí ele conseguiu, né, desenvolver, alcançar a iluminação. Hoje é um mestre muito respeitado, que canaliza muita sabedoria através dele. Então, minha centelha me trouxe exatamente isso, que eu estava buscando me comparar com esses mestres, como se fosse ter um dia, em um dia, numa data específica, eu vou virar a chave, igual aconteceu com a Baruquete Okartu, e não é. Então, a minha centelha me trouxe assim, olha para quem você foi e quem você é. Tem mais luz hoje, aqui e agora do que tinha antes? Tem mais luz. Então imagina as tuas versões do teu passado até aqui como uma boneca russa. Aquela Mai que quebrava prato, ela é uma boneca menor do que a Mai de hoje. A Mai de hoje contém a Mai de ontem, porque a Mai de hoje é maior, tem mais luz. Entende? Então eu quero que você reflita comigo sobre isso. Quem você era e quem você é hoje, depois da sua busca, depois do seu trabalhar, do seu autodesenvolvimento, da sua espiritualidade, depois de fazer o desafio 30 dias para a conexão com a centelha divina, buscar, praticar a tua espiritualidade, a tua busca por iluminação. Quem você é hoje com quem você já foi.
Ou você continua igual? Será que você continua igual? Não teve nenhum progresso? Então, não se compara com a mãe, não se compara com o Eckhart Tolle, não se compara com Jesus, não se compara com Buda. Compara o teu eu de hoje com o teu eu de 5 anos atrás. Antigamente eu não deixava barato, eu fazia isso, isso, isso. Hoje eu nem me incomodo mais. Me lembro que quando eu comecei, de fato, a minha busca espiritual muito intensa, antes, eu não podia estar numa roda de pessoas. Se alguém desse opinião de política, eu tinha as minhas convicções muito fortes, enraizadas, eu soltava elas e defendia com unhas e dentes a minha versão da história, aquilo que eu achava que era o certo. Então, depois que eu comecei a mudar, né, a busca espiritual, a busca interior, não na religião, mas realmente dentro de mim, eu percebi que eu mudei. Eu lembro bem exatamente o momento. Estávamos na casa de uns amigos e tinha muitas pessoas, tinham pessoas até que eu não conhecia, porque era uma festa, né? Então tinha alguns amigos em comum, outros não. E de repente, na mesa do jantar, começaram a falar de política, falaram de política. Um defendia o lado A, o outro defendia o lado B. E eu continuei comendo. Nem senti vontade de me meter na conversa. Fiquei comendo de boa, não me senti incomodada, não ativou nenhum gatilho dentro de mim e eles ficaram lá. Até que teve um momento em que eu, como uma luz tivesse brilhado ali na minha consciência e, nossa, eu não senti vontade de dar minha opinião. Eu não senti vontade de comprar briga. Eu estou imune a esse tipo de discussão. Eu mudei. Eu mudei. E é de verdade, eu não estou nem tendo que me segurar para não falar. Eu simplesmente não estou com a mínima vontade, o mínimo interesse de me intrometer nesse tipo de assunto mais. Isso não mexe mais comigo. Aí você sabe que você mudou, porque a situação ocorre igual, mas você não é mais a mesma pessoa. Ocorreu novamente aquela situação e você teve uma atitude, uma reação diferente do que você teve das outras vezes. É assim que você sabe que mudou. Se você não muda porque está fazendo técnica. Mas eu já fiz a técnica, não sei por que não está acontecendo. A situação está acontecendo igual e você está reagindo igual. E não vai ter técnica que você faça que vai fazer a situação mudar. Porque a situação só muda quando você muda. E a vida manda a mesma situação se repetindo até que a tua atitude diante da mesma situação seja diferente. Aí você mudou. A situação foi a mesma, mas você não foi o mesmo. Você não reagiu da mesma forma. Então, naquele momento, eu percebi que eu havia mudado. Eu fiquei tão feliz comigo. Eu fiquei tão alegre com esse progresso. Então, eu quero que você pense na iluminação, não como eu tenho que, estalar os dedos e um dia eu virei Buda. Não. Grau de luz. Imagina que a luz dentro de um quarto, ela vai girando para aumentar o grau de luz, a intensidade da luz. Você entra no quarto, tá um breu, escuro. Você não vê um palmo à frente do nariz. Então vai lá, você faz o seu trabalho interior e gira um pouco. E agora eu já vejo penumbra, mas eu já estou vendo, já está melhor do que antes. E você aumenta mais um pouquinho. Nossa, agora eu já consigo ver mais, até que vai ficar um grau de luz maravilhoso que vai estar tudo extremamente claro para você. Então é um processo. E eu quero que você analise a si mesmo, a si mesma. Quem eu sou hoje é maior do que quem eu já fui? Quem eu sou hoje tem mais luz do que quem eu fui há 5, 10 anos atrás? E você vai se comparar com o teu eu de ontem, com o teu eu de hoje. Está havendo crescimento, está havendo progresso, está havendo melhora, aumentou o grau de luz, então você está se iluminando sim, e a iluminação é para todos sim, não é só para Buda, não é só para quem fica no mosteiro meditando, não. Toda a nossa civilização, a humanidade precisa aumentar o grau de luz, o grau de consciência, o despertar. E isso não acontece da noite para o dia.
Mesmo com pessoas como Eckhart Tolle e Byron Katie, que foi da noite para o dia, isso foi nessa encarnação. Se eles tiveram essa experiência, é porque nas vidas anteriores eles já tiveram muita luta. Eles já fizeram a busca e o trabalho que eles tinham que fazer. Então, continue o teu trabalho, continue o teu progresso com foco na tua iluminação, que não é um momento no futuro, ela já está aqui, ela já está agora, todos os dias você tem a oportunidade de aumentar um pouquinho mais, nem que seja 1 milímetro, o grau de luz em você, na sua consciência. Me conta aqui nos comentários se você também tinha uma ideia errada, assim como eu tinha, de iluminação, e se esse vídeo te ajudou a clarear mais. E você tem mais luz hoje do que tinha há 1 ano, 2 anos atrás? Continua na tua jornada e que a luz aumente cada vez mais para você. Beijo da minha centelha para a sua e nunca esqueça que você nasceu para ser feliz, muito feliz. Até mais, gente.